Nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. No Brasil, cerca de 3 mil pessoas se suicidam por ano e no mundo a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Esse quadro se agravou ainda mais entre 2020 e 2021, devido à pandemia de coronavírus. Com as ameaças e incertezas do amanhã, a população mundial ficou mais sensível e vulnerável para diversas questões. Falar sobre saúde mental nunca foi tão necessário. Pensando nisso, nossa equipe preparou este evento especial para você. Olá, eu sou a Ludmila, sou psicóloga clínica e estou aqui junto com a Probem para a gente falar um pouquinho sobre prevenção ao suicídio. É um tema tão importante e a gente na clínica vê isso repercutindo de uma maneira tão intensa, né? No mundo, hoje a gente tem quase 800 mil pessoas que tiram a vida por ano. Então é fundamental essa ação que a gente está fazendo aqui, que a sua empresa permitiu ter esse acesso, justamente para a gente poder prevenir. Prevenir é possível, sim. E a gente quer falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre o que você pode fazer pela tua vida e te dizer que viver é uma opção. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e te dar algumas orientações que talvez te ajudem a você ou alguém que você conhece para dar valor à vida. E para começar, eu quero falar sobre um ponto muito importante, que é: você sabe qual o sentido da tua vida? Sentido de vida é uma das coisas mais importantes que a gente tem e que a gente precisa para viver. Não importa o que seja cuidar de uma família, seja cuidar de plantas, seja ter um projeto de escrever um livro, seja aprender algo novo, não importa, mas assim, você precisa ter um sentido para a vida. E o que a gente vê hoje são muitas pessoas que às vezes trabalham há 5 anos, há 10 anos na mesma empresa, eu falo assim, nem sei por que eu estou aqui. Ou às vezes elas estão dentro de um relacionamento sendo levado de uma maneira muito pouco saudável e ela nem sabe por que está naquilo. Porque às vezes ela perdeu, desconectou de dentro dela o sentido da vida. Esse é um dos fatores que podem prejudicar o teu amanhã, porque você começa a enxergar a vida de uma maneira muito sem graça, começa a perder cor, começa a perder sentido, você chega numa segunda-feira e você fala, nossa, começar tudo de novo, né? Porque você precisa desse sentido da vida. Todos nós nascemos e o ser humano tem essa tendência natural do desenvolvimento. O bebê nasce, vai crescendo, e aí vai para a escola, e aí vai fazendo amigos. Chega na adolescência, é um momento que é muito importante, né? Porque ali se descobre como identidade, relacionamentos, a vida em si vai acontecendo, e até chegar na idade adulta, onde se torna produtivo, vai trabalhar, fazer família e coisas desse tipo. Se em alguma desse decorrer aconteceu alguma coisa que foi perdendo a graça, que foi perdendo o sentido, muitas vezes dá margem para trazer problemas emocionais. É aí que pode entrar uma depressão, é aí que pode entrar questões de ansiedade. Então, se você não cuida disso, você pode correr o risco de ter esse aspecto prejudicado. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é isso. Você sabe qual o sentido da tua vida? Por que você acordou hoje? Por que você levantou? Vamos começar pensando nisso, que é um ponto de partida para o que a gente vai falar aqui neste dia. E eu queria falar um pouquinho agora sobre o segundo ponto que a gente vai falar neste dia, que é o que eu faço com os problemas. Porque é aí que tudo pega, né? Enquanto a vida vem bem, a gente caminha bem, a gente vai vivendo, tá tudo certo. O problema é quando vem os problemas. O problema é sempre uma situação que a gente às vezes não gostaria de enfrentar, é uma situação que a gente se depara e a gente às vezes se assusta, às vezes a gente fica
sem ação realmente diante daquilo. E é fundamental, então o primeiro ponto que a gente estava falando é você ter um sentido para a vida. Quando você tem esse sentido muito bem determinado dentro de você, fica mais fácil de tratar disso que a gente está falando agora, que é como lidar com os problemas. Os problemas, gente, vão sempre aparecer, em todos os âmbitos. Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos da empresa, na tua vida financeira, na tua saúde, em problemas familiares mais complexos, várias coisas podem acontecer. A gente não tem ideia, a gente vai vivendo e a vida simplesmente vai acontecendo. Para isso, a gente tem um recurso, sim, que é desenvolver a resiliência. Não sei se você já ouviu falar sobre resiliência, é um tema, é uma palavra até que está muito na moda, né? Mas nem todo mundo sabe como usá-la. E eu quero te falar um pouquinho sobre isso, né? Como desenvolver a resiliência. Resiliência vem de uma palavra até da física, né? De um material que consegue ser totalmente modificado e ele volta ao seu estado natural. Como que isso acontece na vida emocional? Eu quero te explicar aqui um pouquinho. Vamos falar sobre como que você pode desenvolver a resiliência, né? Resiliência ela acontece geralmente numa situação difícil. Você vê, né? Pessoas que escreveram sobre isso são pessoas que passaram pelas situações mais difíceis que existem. Na verdade, os problemas criam casca na gente, né? Fazem a gente passar, a gente sofrer e nos fazem crescer. Então, pessoas que já passaram por muitas dificuldades viram como essas coisas podem se desenvolver, né, dentro dessa resiliência. E aí, para desenvolver a resiliência, tem 3 aspectos que são muito importantes. Primeira coisa, encare a realidade. Não dá para ficar só com, não, vai dar tudo certo, não, eu acredito que tudo bem, não foi nada, não aconteceu nada. Isso não é uma atitude realista. Então, quando a gente fala encare a realidade, encara a realidade. Qual é a situação? Sabe aquela coisa, às vezes a pessoa quer fechar o olho e não quer enxergar mais nada, ou então quero dormir até tudo isso passar. Escuto muito isso. Nossa, queria dormir, quando tudo isso terminar eu acordo. Mas você não fez parte da solução, né? Então a primeira coisa que você tem para fazer para tornar a tua vida com sentido, né, para desenvolver a resiliência, é encarar a realidade, seja ela qual for. É uma questão financeira? Vai lá e enxerga. É um feedback que você recebeu na tua empresa? Pensa sobre isso, né? Essa atitude nossa, muitas vezes negacionista, de não querer aceitar. A gente às vezes pode ficar bravo, pode ficar de mal, pode reclamar com os outros, mas não para pensar sobre. Então tá, essa é a minha realidade, eu vou ter que encarar e vou ter que fazer algo por isso. A história mostra isso, né? Que pessoas que foram realistas, elas tiveram muito mais capacidade de enfrentar situações difíceis do que aquelas que ficam, não, mas amanhã vai dar tudo certo. A gente precisa ter esperança? Precisa. Mas quando a gente fala em desenvolver resiliência, eu tenho que ter pé no chão para poder enxergar exatamente o que está acontecendo. Segundo ponto é você justamente buscar um sentido para a tua vida. Então, diante dessa situação, o que eu vou fazer? Você vê que tem um aspecto emocional e tem um aspecto racional, né? Você usa a tua capacidade, a tua inteligência, justamente para você conseguir dar um sentido. Ok, minha situação é essa, o que eu faço com isso agora? Por que eu estou falando dessa busca de sentido? Porque muitas vezes as pessoas vão adoecendo emocionalmente por falta de querer encarar essa realidade. Quando a gente recebe no consultório as pessoas que estão amarguradas, estão perdidas em si mesmas, por quê? Não conseguiram encarar a realidade. E às vezes o que a gente faz na terapia é isso, fazer ela enxergar, peraí, vamos ver qual que é a tua situação. E a partir daí ela ter sentido para a vida dela. E o terceiro ponto, que é muito importante, é você
improvisar. Você buscar recursos no que você tem. Em vez de ficar naquela expectativa, mas se tivesse acontecido, se eu tivesse essa situação ou aquela, você não tem. Então, com o que eu tenho? Como que eu improviso? As pessoas mais criativas, as empresas que melhor se saíram, até mesmo nesse momento aqui de pandemia, foram as pessoas e as empresas e as instituições que foram criativas, que criaram novas formas, que se adaptaram, que desenvolveram esse aspecto online, ou fizeram um novo negócio, ou famílias se reestruturaram, mudaram de casa, não sei, cada um fez alguma coisa. Mas você usar o improviso, usar essa criatividade que você tem para achar uma saída é o que vai te ajudar nesse processo. Então, para você desenvolver a resiliência, são esses 3 pontos. Encarar a realidade, buscar um sentido e usar o improviso. O terceiro ponto que a gente quer falar aqui com você é sobre você desenvolver a tua capacidade técnica e comportamental. Então, olha só, como é importante para a gente resgatar a vida ter atitudes. A situação não vai se resolver por si só. A gente às vezes fica nessa expectativa, né? Não, amanhã, quando tudo se resolver, ou quando acontecer isso, aquilo. E não, você é o principal protagonista, né? Então, olha só, tudo que a gente está falando aqui em dizer que viver é uma opção faz parte de você tomar atitudes que não são complexas, que não são difíceis, mas quando você olha para você, quando você começa a cuidar e tomar as rédeas da tua vida, muita coisa pode mudar, inclusive você escolher viver, tá? Então, quando a gente fala em desenvolver a tua capacidade técnico-comportamental, é muito importante esse aspecto também, né? Então, eu quero primeiro falar do técnico, depois a gente fala um pouquinho sobre o comportamental. A gente tem uma capacidade intelectual, você tem a tua inteligência, você tem um histórico de vida, né? Você passou lá pela escola, ensino médio, talvez fez faculdade, e às vezes muita gente se acomoda e fica estagnado. Parou ali, não faz mais nada, não busca mais nada, e a gente necessita desenvolver a nossa capacidade intelectual. Eu falo até por mim, eu já atendo há mais de 20 anos, até hoje eu faço curso, eu leio muito, estou sempre me atualizando, porque é isso que mantém a gente vivo, é isso que mantém a gente motivado a atuar no que a gente faz. Então, se você está numa empresa, se você está estudando, se você esteja em casa, né? Não importa onde você estiver, você tem acesso a desenvolver algo intelectualmente. Hoje você tem opção de cursos online, que facilitou demais a vida, né? A pandemia trouxe tantas situações difíceis, mas nesse desenvolvimento do mundo online, você tem cursos de tudo quanto é tipo, gratuitos, pagos, com certificação. Então, assim, não deixe de desenvolver a tua capacidade intelectual. Isso também afeta o teu emocional, porque começa a te dar sentido, começa a te dar satisfação. A gente tem prazer em adquirir conhecimento, em saber fazer algo novo, se não só de intelectual, né, algo intelectualmente falando, que seja algo prático. Curso de culinária, um curso de pintura, um curso de história da arte, não sei, aquilo que você goste, um curso de fotografia, de marketing digital. Gente, tem muitas opções. Então, assim, não deixe de lado esse aspecto do desenvolvimento intelectual. Essa competência necessita ser desenvolvida. E às vezes você pode estar até estagnado na tua empresa porque você parou. Eu só faço isso e pronto. E aquilo pode ser algo que te motive, algo que gere mais vontade de você viver e de realizar o que você faz. Muito importante você ter o teu currículo atualizado, você estar ativo, né, intelectualmente, se capacitando. Então, isso é muito importante. Mas você não pode deixar de lado desenvolver habilidades comportamentais. E essas habilidades comportamentais, muitas vezes não são tão simples de se desenvolverem. Por que você acha que a gente tem tanto problema nas empresas?
Quais são os principais problemas que a gente tem nas empresas? Comunicação, relacionamento, as pessoas vão se isolando, né? E aí são lugares em que as pessoas começam a adoecer emocionalmente. Então vem uma depressão. Depressão não começa do nada, não é assim, eu tenho uma predisposição e pronto. Sim, tem uma questão genética, mas tem uma questão principalmente do ambiente. Quando você tem ambientes muito hostis, né, em que você também não consegue desenvolver esses relacionamentos, a tendência é você se fechar, a tendência é você se isolar, você parar de conversar e aí começa a perder o sentido da tua vida. Então, o que você precisa fazer? Desenvolver suas habilidades comportamentais. É fácil? Não, não é fácil. É uma experiência, é um amadurecimento, é conseguir enfrentar. E aqui eu quero falar sobre 2 aspectos que eu acho que são importantes. Você sabe dizer não? Às vezes não, né? Dizer não é muito difícil, porque como que eu vou falar não para o meu chefe? Como que eu vou falar não para um amigo? E às vezes você não está dando conta, né? Você está exausto, você está precisando de ajuda, você está precisando conversar, você está precisando de um suporte emocional, mas você vai lá e ultrapassa todas as tuas energias, você não aguenta mais, mas você não fala não. Você não se coloca. Isso é muito importante para o segundo item, que é colocar limites. Tem pessoas que entram em relacionamentos abusivos, a gente até se choca, né? Quando a gente ouve, nossa, mas fulano chegou a viver isso. Chegou porque ela não foi pondo limites. Ou às vezes você está num ambiente de empresa que está te machucando muito, que está te fazendo muito mal. E aí você não procura uma ajuda, você não fala com o chefe, não fala com o RH, não procura alguém que possa te dar um suporte. O que acontece? Isso é uma possibilidade, né? Abre margem para você adoecer, para você entristecer. E aí essa possibilidade que a gente está falando no começo da palestra, né, sobre o suicídio, ela começa a vir. Sabe quando você fala, bom, nada mais tem sentido, e aí você começa a se entristecer com a vida. Às vezes por quê? Porque você não desenvolveu essa tua habilidade comportamental. Então olha como é importante, e eu acho isso muito bacana, poder aqui estar dizendo isso para você, que é possível sim modificar. E aí eu quero dar uma experiência, né, do que eu vivo na clínica. Recebo muitas pessoas que já tentaram o suicídio ou que estão muito mal, né, pensando nessa possibilidade. E eu vejo como ao ter uma escuta, como ao serem auxiliadas, elas conseguem reviver e conseguem passar por cima e aí olham para trás e falam, nossa, que situação que eu estava e hoje eu posso viver. Então eu quero te convidar a você desenvolver a tua capacidade técnica e comportamental. Quando a gente fala sobre prevenção, a gente está falando de atitudes que estão tomadas antes que aquilo aconteça, né? Na verdade, a gente diz que, na verdade, a gente não previne o suicídio, a gente previne as condições em que a pessoa vive para que aquilo aconteça. E falar sobre o assunto é uma das coisas mais importantes. É muito interessante que o processo todo para a chegada ao suicídio, ele é muito silencioso. Então a pessoa começa a adoecer, né, falando um pouco sobre tudo isso que a gente está dizendo, ela começa a perder a graça com a vida, aí tem outros fatores, é sempre multifatorial, não tem uma única razão. A pessoa fez por causa disso. Não, nunca foi por causa disso. Foi uma junção de questões. Mas aí a gente vê que ela começa a se perder dentro dela mesma. E aí vem as ideias, né? A gente chama de ideação suicida, quando ela começa a ter a ideia, depois ela começa a planejar até ela chegar de fato à situação que acontece, né? De tirar a própria vida. Para que nada disso aconteça, que essa é a nossa luta, a gente está aqui, a gente está falando, as empresas hoje têm tido uma consciência muito maior sobre isso,
Quem já passou por uma situação dessa sabe, né, alguma perda na família ou alguém próximo, sabe como é devastador. E a primeira questão que vem é assim, poxa, por que a pessoa não pediu ajuda? Por que eu não fui atrás dela? Por que não foi feito algo por isso? Né? Da vontade de voltar no tempo. Por que essa vontade de voltar no tempo? Para fazer tudo diferente. São instantes tão rápidos, são segundos, e a pessoa acaba tendo algo irreversível. Porque a única coisa que a gente não tem o que fazer é contra a morte. Enquanto você tem vida, você tem uma esperança. Você pode fazer algo diferente por você. E é esse ponto que eu quero falar agora com você, que é o quarto ponto, né? Te dizer que a vida é um presente. A vida é um presente que você ganhou. Muita coisa tem que dar certo para um bebê ser gerado. E ao ser gerado, a gestação é complexa e a chegada. E quando você olha para a vida de alguém, você tem 30, 40, 50 anos, quanta coisa que você passou, quanta coisa que você viveu. É um presente que Deus dá para cada pessoa. O dom da vida, né? A gente poder viver, a gente poder respirar, a gente poder ser. E para a gente usar esse presente, a gente tem que saber desfrutar. Nos assusta, né, como profissionais da saúde, ver o número de pessoas que adoecem. Por que elas adoecem emocionalmente falando? Né? Então, às vezes ela começa a ter tantos sintomas físicos e ela nem entende por quê. Nossa, tô tendo dor disso, dor daquilo, e aí vai no médico, o médico fala assim, você não tem nada. Procura um psicólogo que tem alguma coisa emocional com você. A pessoa chega às vezes no consultório assim, não é possível que tenha algo emocional comigo. E tem, porque ela deixou de olhar para esse presente que ela ganhou, que foi a vida. A vida, ela merece ser vivida e ela precisa ser usada da maneira correta. Temos várias questões, né? Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Você precisa cuidar do corpo? Sim. Como que você cuida do corpo? Isso é tão falado, né? Mas a gente às vezes esquece. Como que eu cuido do corpo? Cuidando da minha alimentação. O que você é o que você come. É uma frase muito usada, mas é muito verdadeira. Você tem prestado atenção no que você come? No que você bebe? Quero me divertir. A bebida alcoólica, ela traz prejuízos, inclusive para a vida emocional. As drogas, né, vêm também como uma solução, como um alívio, mas elas são tão prejudiciais. Então você tem cuidado do teu corpo? Você tem olhado para ele com carinho? Você está no peso que você queria ou que é saudável para você? Você tem dormido as horas necessárias? Gente, a falta de sono é um dos fatores mais prejudiciais para a questão da saúde mental. Porque a pessoa que perde o sono, que fica com baixa qualidade de sono, ela vai ter problemas de memória, ela vai ter problemas de concentração, vai afetar a maneira dela se relacionar, porque ela vai ficar irritada, ela vai ficar brava muitas vezes, mal-humorada. Sabe aquela pessoa que chega de manhã com a cara de sono e não consegue nem falar bom dia, porque realmente está muito cansada. Então, isso vai prejudicando o relacionamento dela e vai fazendo que ela perca essa qualidade de vida que ela tem. A gente falou sobre cuidado com o corpo, agora eu quero falar sobre cuidado com as emoções. Você tem cuidado das suas emoções? Parece que é simples, né? Mas não é. Não é. Hoje em dia se dá bastante ênfase a isso porque é fundamental. A gente às vezes acha que é só acordar, se cuidar fisicamente, né? Tomar um banho, escovar o dente, tomar café e trabalhar. Só que você tem outros aspectos a serem olhados na tua vida. E um deles é o emocional. E o emocional, na verdade, começa em casa, né? Começa nas relações familiares. A gente fala que uma das maneiras mais importantes de prevenir é justamente cuidar do pró-social. Então, o que é isso? Pró-social é você criar um ambiente saudável.
em todos os âmbitos em que você vive. Não estamos falando aqui de tudo cor-de-rosa, tudo perfeito. Não. Mas você e eu e todos nós temos a capacidade de criar um ambiente mais saudável. A criança que cresce num ambiente muito duro, muito rígido, com violência doméstica, com agressão física, com bebida, estou aqui falando de extremos, né? Mas todos esses aspectos criam climas inibidores dentro dela. E aí ela não desenvolve emocionalmente uma estrutura forte. Ela vai para a vida adulta enfraquecida, fragilizada. E é aí que começam as questões, né? Então, olha como é importante, você que é novo, você que está começando a vida, como é importante você criar e estabelecer um ambiente saudável, né? Cuidar das emoções é um aspecto social também. Como é que está o teu relacionamento em casa? Como é que você tem se sentido? Olhar para o que você sente. Poxa, eu tenho me sentido tão triste, tenho me sentido triste vários dias, acordo, às vezes começo a chorar do nada, nem sei porquê. É um aspecto que tem que ser levado em conta, sim. E pode procurar ajuda. Ir a um psicólogo não é para louco, não é para quem tem problemas, não, imagina se eu vou no psicólogo. Às vezes você pode ir, passa por uma consulta, você se ouve, alguém te escuta e te dá algumas orientações, te auxilia a você entender o que está acontecendo com você emocionalmente. Nunca deixe de lado o que você está sentindo. Nunca é bobo, nunca é sem importância. Aqui falando, né, na prevenção ao suicídio, quando a pessoa começa a ter ideias, poxa, tenho perdido a vontade de viver, acho que não faz sentido para mim. Toda vez que começar a ter isso muito forte, é hora urgente de você buscar ajuda. Como que se busca ajuda? Você pode falar com alguém de confiança, com algum amigo, com algum parente, com alguém que você se sinta confortável. Ou você pode ir diretamente num profissional, num psicólogo, num psiquiatra, ou às vezes até mesmo em pessoas que são suporte para você. E falar. Falar alivia a alma, né? Quando a gente fala, quando a gente se expõe, a gente consegue dizer para o outro o que está passando dentro da gente. E dessa forma, você cuida do teu emocional. Você previne doenças, transtornos emocionais, hoje tão comuns, né? A gente tem questões com ansiedade. Se eu perguntar aqui, tem alguém ansioso aí? Acho que várias pessoas me diriam, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Pessoas que têm se sentido depressivas, pessoas que têm muita oscilação de humor e não têm controle sobre isso. Poxa, nem sei por que eu tô tão irritado, mas dali a pouco você está brigando, você está criando confusão, né? E fica esse ambiente pesado e a pessoa fica tão angustiada que às vezes ela só encontra no suicídio a saída para essa angústia que ela tem. Então quero prevenir isso junto com você. Cuida do teu emocional. Não é perda de tempo, não é dinheiro jogado fora, não é bobeira. Se você está sentindo isso, ou se você conhece alguém que tem sentido isso e te comenta, auxilia, escuta, esteja junto. E isso é fundamental para a prevenção da vida. O terceiro pilar do ser humano, né? A gente tem o corpo, a gente tem a nossa alma, onde ficam as nossas emoções, e a gente tem a nossa vida espiritual. Ela é muito importante, ela é necessária, é ali que a gente desenvolve a nossa fé. Você pode ter diversas crenças, né? Hoje a gente tem algo tão plural em relação a isso, mas como é importante para o ser humano desenvolver a sua fé. Crer em Deus, crer que há uma esperança, crer que há um sentido para a vida, crer que você ganhou esse presente. Todos os estudos, posso dizer que grande parte deles confirmam que é necessário para o ser humano desenvolver a sua espiritualidade. Isso te completa, sabe? Isso te torna um ser inteiro, integral. E você precisa disso. A gente é movido pela fé, né? Eu estou sentada nesse lugar porque eu acredito que a cadeira não vai cair.
Eu acredito no amanhã porque eu tenho esperança do que vai acontecer. E quando a gente fortalece a nossa fé, quando a gente acredita no relacionamento, quando a gente acredita que é capaz de fazer algo, isso fortalece a nossa autoestima. Então eu me sinto mais capaz de desempenhar o que eu estou fazendo e, consequentemente, afeta o meu corpo, me torna mais saudável, o meu sistema imunológico fica mais fortalecido. Então olha como a gente é uma coisa só. Não dá pra gente separar e dizer, não, é só isso, é só aquilo. Não, a gente tem que cuidar desses 3 aspectos de uma maneira muito especial e levando muito a sério, porque é isso que vai te fazer optar pela vida. E ainda falando aqui sobre a vida ser um presente que você ganhou e como é importante você cuidar dela, eu quero falar de um aspecto essencial para você pensar e para você desenvolver na tua vida, que é você pertencer a algum grupo, algo que faça sentido para você. Esse sentimento de pertencimento é fundamental. As redes sociais que o digam, né? Elas não cresceram à toa, elas não têm todo esse espaço por nada, porque as pessoas se sentem pertencentes. Quando a pessoa posta alguma coisa e alguém comenta, ou quando ela faz parte daquele grupo e ela é notada, ela é vista, aquilo tem um fator muito positivo. Chega em alguns casos chegar no não saudável, né? Porque você tem casos aí em que a pessoa fica tão dependente, tem até um transtorno aí que se chama Fear of Missing Out, que a pessoa se sente mal se ela não estiver pertencendo, se ela não estiver sendo vista, se ela não estiver com alguém curtindo. Mas isso por quê? Porque é um fator essencial ao ser humano. E eu te digo, você pertencer a algum grupo, seja um grupo religioso, seja um clube, seja um grupo de amigos, seja a tua família, sejam algumas pessoas com quem você se identifica, é essencial para a gente prevenir o suicídio. Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é. Hoje em dia a gente vive uma realidade muito triste sobre a questão da pandemia que ela deixou, né? Tem pessoas que até hoje ficaram em home office trabalhando ou que foram fazer homeschooling, estudando de casa e estão isoladas. Tem gente que foi morar no campo, tem gente que não sai do seu apartamento, não sei nem se de repente é o teu caso, né? Você está assistindo essa palestra da tua casa, você vai passar o dia todo na tua casa, mas você não pertence a nada. Esse é um fator muito importante de você desenvolver. Porque a gente é um conjunto. Você vê como a gente está falando aqui de vários aspectos que vai montando meio que o quebra-cabeça, né? São as peças que vão se juntando. E pertencer a esse lugar saudável é fundamental. A gente estava falando de desenvolver o pró-social, né? Que vem na sequência justamente o pertencimento. Você se sentir parte não tem preço. Você saber que alguém se importa com você e você promover, né? Porque às vezes a gente também não promove isso. A gente espera que os outros nos procurem. Ninguém me chamou para sair, ninguém me chamou para ir no cinema. Mas e você? Você procurou alguém que poderia dizer sim para você? Ou alguém próximo, que você falou assim, eu estou sentindo meio sozinho, vamos fazer alguma coisa? Posso sair para conversar com você? Então é algo muito importante para você desenvolver, sabe? Se sinta pertencente a algo, a um clube, tem tantas possibilidades, até mesmo online, né? Tem tantos grupos que se formam, em que você pode fazer parte e que te fazem bem. Pertencer a algo, a algum grupo, vai ser essencial para a tua vida, para te dar sentido, para te trazer para o pé no chão, sabe? Para desenvolver os aspectos da resiliência que a gente estava falando no começo e para trazer alegria para você. A gente precisa de rir, a gente precisa desfrutar, a gente precisa falar de coisas leves. A vida tem que ser leve. Temos muitas coisas sérias? Temos. Mas a gente precisa desse aspecto que nos faça bem, que traga sensações boas para você. E o grupo, seja ele o grupo que você escolher, o grupo vai ser essencial
para você ter esse prazer em viver. E agora, como quinto e último ponto, quero abordar um aspecto importante que é desfrute do que você ganhou. Sabe aquele presente que você ganhou? Aquela roupa, aquele sapato, às vezes que você mesmo se deu de presente e que você não usa de jeito nenhum? Ah, não, porque vai estragar, porque vai furar, porque eu gosto tanto, e dali a pouco envelhece. Desfrutar do que você ganhou é isso, é você desfrutar da vida. A gente vem falando nesse transcorrer sobre como você pode ter atitudes saudáveis para com você mesmo. Tem um autor chamado Bottega, que ele estuda comportamento humano, que ele diz que não se previne suicídio, mas sim as condições possíveis de melhora para o ser humano. Essa frase é muito importante, né? Porque o suicídio em si é uma decisão que a pessoa toma e por vários motivos ela chega a efetuar. Quando a gente fala em prevenir, a gente está falando em prevenir o ambiente, o seu estado emocional, as condições possíveis para que ela possa viver. E é disso que a gente quer falar, para a gente poder encerrar essa fala aqui nossa, que você esteja pensando, o meu maior desejo é que você esteja repensando a tua vida, que você possa pensar em pessoas que também necessitam de ajuda, porque você pode fazer diferença. Eu não vou chegar nas pessoas que estão perto de você, mas você pode chegar em outras pessoas e assim a gente cria todo um clima diferente. A vida está difícil, né? Os desafios são muito grandes, mas a gente poder ser gentil, a gente poder ser acolhedor com alguém, não é caro, não custa nada, é apenas uma decisão interna. Então desfruta do que você ganhou, desfruta do presente da vida do outro. Você tem um filho em casa que está diferente, você tem um amigo que está se calando, que não está falando mais, vai lá, se aproxima. Às vezes só o fato da pessoa poder falar, perceber que alguém se importou com ela, já faz toda a diferença. E você pode ser um promotor disso. Quero falar agora com você, para a gente fechar esse tempo aqui, pensando sobre essa prevenção ao suicídio, sobre 5 aspectos importantes para a tua vida, para você cuidar da vida e que ela seja uma opção para você. A primeira é a flexibilidade cognitiva. Então assim, não ser tão rígido, não ser tão fechado, só pode ser assim, tal pessoa, tal empresa, eu não aceito, sabe? Flexibiliza a tua cabeça, que é o que vai te dar a oportunidade de ver a vida de maneiras diferentes. Desenvolva a resiliência. Lembra que a gente falou no começo? Que é pé na realidade, buscar um sentido e usar a tua improvisação, a tua criatividade. Pense nisso, a resiliência é possível de desenvolver sim. Talvez você não consiga sozinho, você precise de alguma ajuda, procure ajuda. Não deixa de procurar ajuda, mas desenvolva resiliência. Rede de apoio. Só quem já passou por alguma situação difícil sabe o quão importante é ter uma rede de apoio, não é? Quem já sofreu, quem já teve mal, quem já passou por alguma situação muito difícil, lembra, nossa, eu lembro que naquele dia tal pessoa me ajudou, ou eu fui procurar tal pessoa e fez diferença total na minha vida. Rede de apoio é fundamental. Você não precisa ser amigo de todo mundo, você não precisa sair contando a tua vida para todo mundo, mas você precisa ter pessoas chaves na tua vida que você possa conversar, que você possa se abrir, que você procure ajuda e que façam sentido para você. Você pode e deve desenvolver uma estrutura familiar funcional. A gente tem muitas famílias disfuncionais, né? De repente até a tua também passe por isso. Mas olha, o que é muito legal, aliás, o que eu falo, né? O que me faz acreditar no tratamento psicológico é justamente isso, que a pessoa, quando ela tem consciência, ela pode escolher outros caminhos. Ela pode até mudar o ambiente onde ela está. E isso é fantástico, isso é uma capacidade que o ser humano tem e que faz toda a diferença para a vida dele. Então, desenvolva uma saúde emocional. Como? Promova o diálogo. O que a gente mais faz com as famílias é desenvolver o diálogo.
porque é onde fica tudo truncado, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, as pessoas param de se falar, e ter uma família disfuncional é muito prejudicial para a criança que está se desenvolvendo, para o adolescente que necessita de um suporte emocional, precisa falar, e para o adulto que precisa ter uma família em quem possa confiar. Então, você ter uma família funcional, vale a pena você investir nisso, você gastar tempo, sabe? Pega o final de semana, esteja com a tua família, saia com a família para passear, para fazer qualquer coisa, mas valorize esse ambiente familiar, que ele é sustentação para a tua vida emocional. E por último, quinto ponto que eu quero te lembrar, que é muito importante você cuidar, é do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Isso diz respeito a você. Não dá para terceirizar, não dá para colocar outra pessoa para fazer isso por você. É você mesmo responsável pela tua vida. E olha, para a gente poder encerrar esse momento, eu quero te convidar a viver. Você tem vida, não importa a situação que você esteja passando, se você está vivo, você tem chance de enfrentar, de fazer algo pela tua vida. E a gente está aqui, fazendo esse programa, fazendo esse encontro, tendo essa oportunidade de falar com você, porque a gente acredita na vida e a gente quer te convidar a viver, quer te convidar a enfrentar as situações difíceis. É possível, sim. Escolha a vida, viver é uma opção e uma opção muito boa. Obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, por esse momento em que você disponibilizou na tua vida. Espero que te ajude, que ajude outras pessoas. Eu fico à disposição no que você precisar de um contato, de alguma orientação. Estou à disposição, e que você viva a vida da melhor forma possível.